Daqui a pouco vamos começar. Vamos começar a nossa reunião. Daqui a pouco, nós estaremos em conexão com a Rádio Despertar. Já são 13 horas. Eu acho que está na hora, mas antes quero saudar todos que do outro lado vieram acompanhar a live. Deixa chamar os rapazes aí. Não temos muito tempo para esperar, por quando só temos 30 minutos e eu quero aproveitar os poucos 30 minutos para... Amado mestre, Tá ligado? Quero ser a voz. Aleluia. O som não tá saindo bem aqui, ó. Paulão. Sim, mestre, consegue ouvir agora? Agora sim. Mas a música não. Não, mestre, a música já terminou. Mano. Renovado votos de uma boa tarde para si, caro ouvinte. Está no ar o programa Voz Clama no Deserto, o programa este que é da inteira responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações. Igreja esta que está localizada no distrito do Benfica, bairro que fica na rua 149. Sem mais delongas, o nosso ouvinte que nos acompanha agora é o nosso especial convidado para cultuar conosco sábado e domingo às 9 horas, incansavelmente, o homem de Deus, a boca de Deus, o apóstolo Marcelo Mário Bento, tem estado conosco, atendendo todo de igual para igual, no nome do Senhor Jesus. Boa tarde, pastor Isomauro. Boa tarde, pastor Paulo. E por sinal, o temos do outro lado, líder e fundador da Igreja Salvação de Todas as Nações, a quem nos passamos a palavra. Muita paz, amado mestre. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Despertar, aqui no programa Voz do que Clama no Deserto, da Igreja Salvação de Todas as Nações, o sol da justiça que já começou a despontar e a raiar na terra. Também estamos a ser ouvidos agora no Facebook através de uma live do Direito, e aí também os nossos pastores. Eu saúdo todo mundo, mas como só temos 30 minutos, então dispensamos a apresentação e comentários. Deixa dar a pequena exortação para o dia de hoje. Sabem, Jesus disse no livro de João 8:36, ou então começando 35, ou 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ok? Quem é esse Filho que liberta de verdade e em verdade, com verdade e por verdade? É o Filho de Deus. Jesus Cristo é o único libertador, mas que libertação o próprio Jesus se referia que ele iria fazer e que, graças a Deus, ele tem feito a libertação do pecado. Mas antes, porque antes mesmo dele pronunciar esse versículo, ele acabou de dizer que todo aquele que comete pecado no 34 se torna escravo ou então servo do pecado. Ouviu? Essa servidão do pecado, e que Jesus prometeu que é o único que pode libertar as pessoas. Se a pessoa não for liberta do pecado, ele pode ser livre humanamente falando, mas ele é um escravo. Aliás, o mesmo Jesus, quando ele chegou, encontrou o mundo cansado e cativo, e hoje o mundo está cansado e cativo. Esse cativeiro, essa servidão que ele se referiu, em que ele estava em condições e poder para libertar os oprimidos. E ele disse: ó vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei, ou então vou vos libertar. Então saibam disso, que
Só em Jesus você encontra libertação. E se alguém já foi liberto do pecado, então ele já não vive em pecado. Por isso você vê hoje as pessoas se enganaram com a falsa libertação. Como é que é? Você foi liberto do pecado, já não vives em pecado. Então vos enganaram na religião e vocês acharam que vocês foram libertos. Quem foi liberto, não volte nos caminhos antigos. Quem foi liberto, ele vai abominar o seu passado. Como está escrito, que as coisas velhas ficam para trás e tudo se fará novo na vida daquele que foi liberto do pecado. Mas se eu participar das cerimônias religiosas, como catecúmeno, catequesa, não sei o quê, batismo, não sei o quê, e qualquer coisa aí, aqueles rituais religiosos diabólicos em nome de Deus, e a pessoa se considerará como um liberto, mas continuando as suas vidas, talvez a única coisa que vai mudar é o modo operante. Se ontem ele era um pecador assumido, depois continua com seus pecados, mas de uma maneira mais discreta, dissimulada, então vivendo das hipocrisias por causa do nome. Jesus disse aos fariseus que devoravam as casas das viúvas com pretexto de prolongadas orações, e hoje são esses ministros da corrupção. Jesus falou dos líderes daquela altura que eram como sepulturas caiadas, que eram hipócritas, que os homens pareciam justos, mas à noite eles andavam cometendo toda a torpeza. Jesus falou, sim, daquele povo que estavam de branco de dia, mas de noite estavam de preto. Então essa é a vida religiosa do século XXI e começou já desde o ano 700. Desde o ano 700 que a Igreja de Jesus Cristo foi vencida e no lugar da Igreja de Deus foi levantado um monumento chamado Roma, a fortaleza de Satanás, a prostituta mãe, e ela também vai gerando seus filhos. E os seus filhos cometem mesmo os pecados piores do que a mãe deles. Se a mãe assumiu a idolatria, os filhos não assumem a idolatria, então são mais hipócritas, porque o pior dos pecadores não é aquele que diz que ele é pecador. O pior dos pecadores é o pecador que diz que ele é justo. O pior dos escravos é aquele que diz que ele é livre. O pior dos cegos é aquele que diz que ele vê. Ok? Mas o cego que assuma a sua cegueira, ou o pobre que assume a sua pobreza, ou então o pecador que assume os seus pecados, esse não é o pior, não. O pior é aquele que diz que não é, mas é. O pior é aquele que diz que eu vou, mas não vai. O pior é aquele que diz que eu sou santo, mas não tem nada de santidade. Pois no livro do Apocalipse eu vejo Jesus a escrever uma das cartas dizendo: aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo, porquanto você está a dizer que tu és rica, mas no fundo você é miserável, pobre, e também és cega, és nua, ó igreja profana. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. Assim como eu sou livre do pecado. Então você também pode ser livre do pecado e teres uma história somente e dizer: um dia eu fui uma prostituta, um dia eu fui um pecador, um idólatra, um feiticeiro, um mentiroso, um enganador, um bêbado, um viciado, um drogueiro, ok? E viver no temor de Deus todos os dias da tua vida carregando a cruz. Sabe, eu vim vos trazer a libertação que Jesus vos prometeu. Ele me ungiu para vos libertar em nome dele. Eu vim para vos esclarecer, para endireitar os vossos caminhos, para vos mostrar os caminhos. Eu vim não somente para vos mostrar o caminho, e abrir o mesmo caminho. O caminho que ficou torto, eu vim endireitá-lo. Os escambrosos, eu vim aplanar essas estradas. E vocês são convidados a correr e a seguirem no caminho do santuário, para serem introduzidos, aleluia, no santuário celestial, onde Jesus entrou com seu sangue, não com sangue dos bodes nem dos cordeiros, mas sim o Cordeiro de Deus, com o próprio seu sangue entrou e foi introduzido, aleluia. E você pode entrar, porque ele convida você para seguir os seus passos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Como diz os ingleses, follow me, siga-me. Agora, ó igreja profana, igreja corrupta, vós sois escravos. Por isso eu vim vos mostrar uma igreja viva, diferente, que não recebe ordens dos governos da terra, que não tem medo dos governos da terra, que não depende dos governos da terra, não depende das autoridades tradicionais, não tem medo de nada, porque essa é uma igreja que foi edificada na rocha e o dono da igreja disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra eles. Enquanto vocês são escravos, recebem ordens dos governos desse mundo, que são diabólicos, recebem ordens dos príncipes desse mundo, recebem
recebem outros, vocês são escravos, vocês são, a mãe deles é a prostituta deles e vós sois as suas filhas, vocês fazem a vontade dos vossos pais, da vossa mãe, e a mãe faz vontade dos seus maridos. Aliás, ela é uma mãe sedutora e que conseguiu até convencer e corromper seu marido, como foi Jezabel, que teria conseguido maniatar e corromper o Acabe fazendo a sua vontade. Pois como está escrito que essa prostituta que está sentada em cima de muitas águas, ele reina sobre os reis da terra e enganou pequenos e grandes. Mas ainda bem que eu vim para vos libertar deste engano, desta idolatria, dessas sepulturas caiadas, desses mentiras, desses caminhos tortos, escambrosos, sinuosos que levam para a condenação. Eu vim vos abrir os olhos, eu vim vos dar vistas, eu vim vos dar o entendimento, eu vim, aleluia, vos libertar do pecado, porque Ele me enviou para fazer isso, ok? Aleluia, glória a Deus. E os reis da terra não estão a conseguir jogar comigo, estão a me evitar, estão a me evitar os príncipes desse mundo, estão a me evitar. Bramiu o leão, quem não vai temer? Falou o Senhor Jeová, quem não vai profetizar? Essa é a igreja do Deus vivo que não recebe ordem de ninguém, senão do Rei Jesus, o dono da igreja. Ok? A igreja do Deus vivo é aquele que só depende do seu dono, acabou. É verdade, segundo a lei de Deus, que os humanos devem respeitar as autoridades, devem se submeter às regras que são justas das autoridades, mas não as regras injustas, nem tão pouco ser manipulada ou ser influenciada. Ok? Ou isso dizer que quem não ter universidade teológica não vai pregar o evangelho. Eu quero ver para virem me cobrar certificado da teologia. Eu quero ver, vão lá cobrar as vossas filhas e a vossa mulher, a mim não. Eu quero ver alguém vir me cobrar. Você só vai pregar o evangelho se tiveres a universidade. Já estou a dar mesmo um recado aí. Você mesmo embora mesmo aí da cultura. Tá ouvindo, né? Estou à vossa espera para vocês virem me cobrar certificado. Deus abençoe então aí. Glória a Deus, louvado seja Deus. Agora então de ouvir uma breve exortação do nosso pai espiritual, patriarca das nações, apóstolo Marcelino Mário Bento. Então você que deseja ouvir mais e mais o nosso mestre, a mensagem da cruz, é muito simples, basta chegar até a sede mundial, lá no que fica na rua 149. Começou, né, o tempo da libertação. Então, ouvintes, coloque a mão no sintetizador. Você que intercede por alguém, pense essa pessoa, pois o nosso líder, o nosso mestre, fará a oração generalizada. Amado mestre. Você que está doente agora, que está a acompanhar-me, receba a cura. E você que está a interceder por alguém que está doente também, seja curado. E você que está a clamar por uma causa, o meu Deus te ajude e te conceda esta causa. Amanhã, às 13 horas, voltaremos. Deus abençoe os pastores. Estamos juntos. Glória a Jesus, pastores, mais breves. Aleluia. Verdadeiramente, a lua está a brilhar. A Europa, o Ocidente está a brilhar. É incrível. Sabe o que é a lua? Qual é o território da Terra que é a lua, a plenitude da lua? Quem sabe? Qual é o território dos 4 cantos da Terra que é a lua? A plenitude da lua. Aleluia, aleluia. Você sabe qual é a terra que é a noite? Quem é que pode me explicar aqui qual é o território da terra que é a noite, ou então a plenitude da noite? Nada. Onde estão os discípulos de Elias, que aprenderam com Elias, que entendem a linguagem de Elias? Ágata Cardoso, sim. Bom, você está a falar Itália, né? Mas estou a falar território. Ok, acertaste. A sede é lá, o Vaticano. Mas é todo o Ocidente. Toda a Europa ocidental. América não, Marlene Fortes. É a Europa. É o Ocidente. Cujo trono está na Itália. O Vaticano. Estão a entender, hein? E à noite. Então, à noite, ao virar dia, ou então a lua ao brilhar, é incrível, é um impacto muito grande na Europa, porque é a sede da noite. A sede da noite. A mulher é a noite, a plenitude da noite. As filhas, que são estrelas, ajudam a mãe
a manter a escuridão na terra. Então, a Europa está a brilhar. A lua está a dar um reflexo muito grande aí naquele território. Vocês que estão no Ocidente, vocês vão sentir isso nos próximos dias. Céus abertos. Vocês vão sentir isso, portas abertas. Vocês vão levantar as mãos santas sem oposição. Vocês vão orar e vocês vão receber. Vocês vão brincar com demônios, feiticeiros, maçons lá no Ocidente. Vocês vão perturbar, eles vão fugir, vocês vão prosperar, vão casamentos. É incrível, porque aquele território foi liberto. Glória a Jesus Cristo. Será mais fácil achar Deus na Europa do que na África. Não se esqueçam que a África é o meio-dia. Está a entender, né? A África é o meio-dia. Ela também é mulher, mas é uma mulher com maior autoridade. A mãe África. Mas é o meio-dia. Estão a entender? Ah? A rainha do meio-dia. E a plenitude do dia está onde? Quem sabe? Onde é que se encontra a plenitude do sol? O dia pleno. Dia plenitude significa dia completo. Ok? Então ganhem almas no Ocidente. A varoa imperfeita já foi sujeitada. Eu mando cada mistério, mas também... Ouviu? A varoa imperfeita já foi maniatada. Já foi sujeitada. A varoa imperfeita foi traspassada. A imperfeição, a impiedade. Tá vendo? Ele se chama a mulher impiedosa, a prostituta, a imunda, a abominável, diz ser rica, diz ser que vê, diz estar vestida, mas ela é nua, é cega e é pobre. E muito mais, e desgraçada, e miserável. Ocidente. A lua está a brilhar em toda a terra. Estou a falar lá a plenitude. Mas em toda a terra a noite está a brilhar. Foi sujeitada a noite. Glória a Jesus Cristo. Por isso, vocês vão ver agora a glória da segunda casa se mover na terra. E que será maior que da primeira. Um grande avivamento na dimensão da lua. Depois vem, depois de 4 dias, que Marcelino caminhou em direção ao Monte Sinai, vai voltar para o dia brilhar. E o dia vai brilhar na sua força. A plenitude do sol, a plenitude do dia. O dia vai brilhar. Não é meio-dia. Não, dia pleno, completo. Vai brilhar o dia. Daqui a 4 dias. Agora nós temos o brilho da noite. A noite que era escura ficou transparente. Porque a noite foi vencida. É incrível. Mandei um recado aos homens da cultura Gianni. Eu falei, eu quero ver para vocês virem me cobrar o certificado. Eu lhe chamei para virem me pedir certificado de teologia. Para eu poder pregar o evangelho.
E ainda lhes falei, cobrem o certificado às vossas filhas e à vossa mulher. Cobrem as vossas filhas e a vossa prostituta. A mim não. Eu sou embora. Filho de Deus. Eu não tenho embora aliança com eles. Eu não tenho parte com a noite, nem com o dia escuro. Não tenho parte com as filhas da noite. Não tenho parte com a noite. E não tenho parte com os maridos da noite. Ok? Eu tenho parte com o sol da justiça. O próprio sol da justiça na terra. Eu tenho parte com o sol da justiça. Não é com esse sol da injustiça. Um é o sol da justiça e outro é o sol da injustiça. Outro é o sol do alto e outro é o sol de baixo. E eu vou lançar o sol de baixo no abismo. E vou estabelecer o sol de Deus. O sol da justiça vai raiar na sua força. E eu estou a vir com muita força e violência em direção à plenitude do dia. E o dia está a tremer. O dia está agitado, dona Ágata. O dia está a tremer. Aí o Johnny. O dia está a tremer. Está a estremecer. Tá. Como pedir, cobrar certificado àquele que transcende a inteligência? Sim. Como pedir certificado da sabedoria humana àquele que tem sabedoria do alto? Aquele que é a fonte. Aquele que veio da fonte. Aquele que é de cima. Isso é falta do respeito. Também nunca vão fazer isso. Seria falta do respeito. Alguém de baixo para vir cobrar imposto. Aquele que é de cima. Jesus só pagou imposto para não os escandalizar. Não, calma aí. Calma. Vamos tratar esse assunto, tá? Não. A miúde, minuciosamente. Calma. Ei. Tinha que falar isso na rádio. Amanhã mesmo. Amanhã, sabe, vou lhes pregar o quê? A quem cobra os impostos aos reis da terra? Aos filhos ou aos alheios? Não. Eles não foram cobrar imposto a Jesus. Estão entendendo? Vocês nunca viram bem. Eles foram os discípulos de Jesus. E foram murmurar. Epá, isso é muito forte. Lorena, estás a desfrutar? Não estou a te ver a pular, oh mulher. Tem que pular como na Pentecoste. Não, eles não foram a Jesus. Tu não cobras e pagas imposto por quê? Acha que eles foram falar isso a Jesus? Não. Quem foi falar a Jesus é Pedro. Ok? Pedro sempre era o enviado deles. Ai, coitado do Pedro. Pedro era o representante das trevas. Juntamente com Judas, eram os dois representantes do diabo. Nunca entenderam, né? Satanás vos pediu para vos cirandar, mas eu roguei por ti. Então eram dois. E não para o outro. Está a entender? Pedro e Tiago, Judas eram os representantes de Satanás na caravana. Pedro não era bruxo, né? Mas por causa da sua carnalidade, foi achado, pronto. Mas foi intercedido por que não perecesse, claro. Olha só. Eles não vieram até Jesus. Por que você não paga imposto? Eles não foram a Jesus. Viu? Eles tinham medo de Jesus. Não foram a Jesus. Por que você está a comer no sábado? Ou então tirar espiga no sábado? Não. Eles não foram a Jesus. Por que você não lava as mãos antes de comer? Sempre iam a quem? Aos discípulos. Falavam aos discípulos e Pedro, como a boca de aluguel, abria a boca e começava a falar. Eles nunca enfrentaram Jesus? Não. Eles sabiam.
Agora, eles vêm até Pedro e murmuram: vosso mestre não paga imposto, por quê? Por que se ele estava lá não foram ter com ele, por quê? Gaspar, Jesus não estava ausente. Mamanzola, Jesus estava lá também, não foram falar, vocês não pagam imposto, por quê? Jesus estava também na lavra. Por que não foram? Não é lícito tirar as espigas no sábado. Mas vamos falar só dos impostos. E Pedro foi: mestre, está a cobrar imposto. Olha o que Jesus perguntou a Pedro. Pedro, os reis desta terra cobram impostos a quem? Aos filhos ou aos alheios? Estão a entender? Miguel, aos filhos ou aos alheios? E Pedro sabia. E ele disse: sim, aos alheios. E Jesus disse: sim, falaste bem, respondeste bem. Desta vez, tu foi como da primeira vez que foste ajudado. Respondeste bem, Pedro. Eles devem cobrar imposto aos alheios, não aos seus. Não aos seus, não. Ok? Mas, para não os escandalizar, quem era o filho? Só tinha um filho. Era Jesus. É Pedro, é tudo, eram alheios. Em outras palavras, Jesus estava falando: vocês sim, vocês devem pagar impostos, vocês são alheios. Pá. O único que não deve pagar imposto aqui sou eu. Mas, porém, só vou lhes poupar para evitar o escândalo. Então, vai tirar o dinheiro, paga para ti e para mim. Está ouvindo, ó Pedro? Sim, Senhor. Porque os filhos estão livres. Agora eu quero ver para virem me cobrar certificado de teologia a mim. E vai vir, naquele tempo, agora já não tem mais pastores que me afrontam. Naquele tempo, vinha sempre um pastor e me afrontava. Paulo disse para submeter às autoridades, para respeitar as dignidades. Você está a transgredir o mandamento. E eu lhe respondia: eu estou acima das dignidades da terra. Aquele que é maior é que abençoa o menor. E sem contradição. Ele dizia: você é muito orgulhoso. Você é maior que ele. Sim. Aquele que é de cima é sobre todos. Eu não sou desta semente. Eu não sou da terra. Eu estou a vir do céu. Eu é que devo lhes cobrar imposto ou eles me cobrarem imposto a mim? Eles têm que me pagar os dízimos a mim. Vou lhes falar: a Abraão, o grande patriarca, deu os dízimos do despojo àquele que é do céu, que não tinha genealogia entre eles, nem descendência, nem princípio, nem fim de dias, ok? E sem contradição alguma. O maior é que abençoa o menor. Quem é o maior? É o de cima ou de baixo? Eles se me perguntarem, antes, né, agora também já ninguém tem mais condições. Se antes me perguntassem: que sinal tu mostras que tu és de cima? E eu ia dizer: eu vou vos cortar e vos matar todos vocês. Esse é o sinal que eu vou vos mostrar. Antes do ano 2029, todos vocês estarão mortos. Se for agora, e ele dizer: importa caminhar hoje, amanhã, no terceiro e no quarto dia, e serei consumado. Não, se for agora me fazer essa pergunta, eu vou lhe falar: eu estou a caminhar hoje, amanhã, no terceiro e no quarto dia, e serei consumado. E eu vou lhe falar: essa consumação vou consumar a minha obra, mas vocês vão perecerem. Ou senão, Milonga, sabe eles falar que duvido que você vai chegar no dia 31 de dezembro de 2029. o ano do quarto dia. Então, mas também eles já não falam mais, pronto. E então eu estou a lhes poupar. Porque é para ter certificado para pregar o evangelho. Eu lhes convidei para virem me cobrar certificado. Eu ainda lhes falo: cobrem as vossas filhas e a vossa prostituta. A mim não. Eu tenho o certificado do alto.
autorização do alto. Se alguém, oh, qual é o teu certificado? Eis que vos envia o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele vai convencer os corações dos pais aos filhos, a prudência dos santos, para que eu não venha e fira a terra com toda a maldição. E ele virá e restaurará todas as coisas. Aleluia. E acabou. A essência és tu. A essência és tu. És tu. És meu mensurável valor. Ninguém pode expressar o quanto é digno. Embora seja pobre e fraco, para meu leão, quem não vai temer? Falou o Senhor Jeová, quem não vai profetizar? Além do que os olhos podem ver, queres me... Duvido! Queres meu coração? Estou voltando à essência de adoração. E a essência és tu. A essência és tu. És tu. José Machado disse, continua, pai, está muito bom. Continuar a adorar ou a falar? Ou exortar? Vocês gostam dessas mensagens duras? Hein? Arlete, Angola está quente, Arlete. Pai, me perdoa pelo que fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, és tu. Amém. Catarina Laza disse as duas coisas. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu. És tu. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu. És tu. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Amém. Aleluia. Você que está doente, põe a mão no lugar de enfermidade agora. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todas as enfermidades desapareçam do teu corpo. E agora, não é amanhã. Agora, as dores saiam. Doenças saem. Câmbrias, sida, vírus, cegueira, surdez, diabetes, depressão, perturbação, insônias, pesadelos, audição de vozes, câncer, paralisia. Oh, receba. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, pois o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aquele que foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas feridas nós fomos sarados. Seja sarado agora. Levanta-te e anda. Faz o que você não conseguia fazer. E você que está a interceder por alguém que está doente. E ele enviou sua palavra. E a sua palavra
os curou. Enviou sua palavra e a sua palavra os curou. Eu envio minha palavra e minha palavra vos cura, senão pela minha palavra, e sejam todos curados em nome de Jesus Cristo. E outros motivos de oração: recebam documento, emprego, viagem, propostas, prosperidade, promoção, casamento, libertação, projeção, entendimento, sabedoria, inteligência, em nome de Jesus Cristo. Amém. Miomas estão a arrebentar agora. Sabia disso? Quem tinha mioma já arrebentou, pois a lua está a brilhar. Quem tinha mioma já arrebentou agora. Quem tinha hemorragia já estancou. Quem tinha quistos arrebentaram. Podes provar isso. Vai no banheiro, vais ver o sangue a sair. Os miomas a sair em forma de sangue. Os quistos a sair em forma de sangue. Quem só lia, via através dos óculos, pode fazê-lo sem óculos. A distância, de perto e de longe. Quem ouvia com dificuldade e que não ouvia, pode me ouvir agora. O mudo começa a falar. O paralítico levanta-te e anda. O cego começa a ver. Oh, você que estava doente, já estás curado, vai comer, homem. Oh, mulher, levanta-te dessa cama. Você que respirava com oxigênio artificial, receba a cura em nome de Jesus. Você que respirava com as máquinas, pode tirar as máquinas agora, pois está escrito, aleluia. E todos eram curados. E agora a história se repete. E todos, não somente são curados. Aleluia.